Olá, tudo bem? A paz? Nós estamos nas últimas aulas do nosso curso, são aulas difíceis. A última tive que terminar numa contemplação, numa adoração profunda, porque estava ficando já difícil. São temas mais complexos. Bem, falamos daquilo que a gente está na questão do problema histórico desses textos. Não sei o que você pensa, o que você acha. Você acha que realmente aconteceu do jeito que está ali, que nada aconteceu do jeito que está ali? Como você vê esses textos, essas narrativas? Nós vimos na última aula, abordamos sobre a questão das comunidades que detinham esses evangelhos, né, e como que elas enxergavam Jesus no século I. Agora vamos falar um pouco sobre o nível das tradições anteriores. Até eu dei uma pincelada falando da questão do judaísmo, né? Mas vamos pensar um pouco depois disso e um pouco antes dos textos, nos primeiros grupos cristãos. Se você quiser colocar isso numa linha cronológica, pense nos cristãos que viveram com Jesus e entre esse tempo da morte e ressurreição de Jesus, se você quiser imaginar isso no ano 33, até quando foi escrito esses evangelhos, vamos dizer assim, no ano, vamos colocar 90, para ficar fácil a conta. Então você vê que temos quase aí uns 60 anos. Então, como que é esse negócio? Como que esses primeiros cristãos viviam? Como que era a crença deles? Vamos tentar conversar sobre isso um pouco. O processo de redução histórica, do qual falamos atrás, intervém ainda mais neste segundo nível. Situamos-nos aqui além do texto, isto é, no mundo das hipóteses, como nas ciências, né? Nas quais a hipótese é fonte de descoberta. Muitas das coisas que eu e você aprendemos na escola, a gente não pode dizer que é 100% verdadeiro. São teses, são hipóteses, são teorias, são suposições. Então, vários instrumentos de investigação podem ser usados aqui para a gente conversar sobre isso. Primeiramente, um estudo sobre a gênese literária, a criação literária de uma narrativa ou de um conjunto narrativo já permite distinguir camadas redacionais diferentes, textos que foram escritos em épocas diferentes. Não sei se você sabia disso, mas é muito comum a gente, diante de um texto bíblico, perceber que um trecho foi escrito por uma pessoa, outro trecho por outro grupo, um texto foi de um ano, outro texto foi de uma outra época. A gente comentou um pouco disso quando a gente falou sobre o Benedictus, que parecia um cântico falando da ressurreição de Jesus e de repente no meio dele aparece o João Batista e tu, menino, serás chamado filho, profeta do Altíssimo. Quebrou o texto, ou seja, isso aí foi uma inserção. Consegue perceber? Vamos melhorar essa explicação. Então, no Benedictus, né, que é o bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou o seu povo, por isso chama Benedictus, por causa da palavra bendito em latim, né? Então, esse hino primitivo está muito na cara. Dizia respeito, sim, ao Cristo da Páscoa, mas foi reaproveitado. Deixa eu dizer, né? Foi aproveitado, né? Reaproveitado não fica bom. Foi aproveitado e adaptado por Lucas, que inseriu os versículos 76 e 77 sobre João Batista. Não é verdade? Pode perceber que o versículo 76 e 77 quebra o texto no meio. Porque Lucas queria falar de João Batista. E aí, eu queria usar esse hino para isso. Então, isso trata-se de uma hipótese geralmente aceita e que tem a vantagem de restituir às primeiras comunidades uma importante peça ínica sobre o ressuscitado, um hino que cantava-se a Jesus glorioso. É o que a gente imagina. Então, como
o hino de São Paulo, né, de Paulo, que está ali escrito em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Lembra desse texto? Onde ele fala que Jesus se despojou, se humilhou até a morte de cruz, mas depois Deus o exaltou soberanamente, para que diante de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que isso é uma música que se cantava, lindíssima. Então a gente chama de hinos aqui, né? Outro exemplo, no fim da narrativa do anúncio de João Batista, que está ali em Lucas, capítulo 1, versículo 25, descobrimos uma alusão, como que eu posso dizer, uma cópia, não, uma alusão, uma referência, uma inspiração tirada lá de Gênesis, capítulo 21, versículo 6. E no começo da narrativa do seu nascimento, né, Lucas, capítulo 1, versículo 58, nós temos também uma alusão a Gênesis 21, versículo 6. Tudo se passa então como se Lucas tivesse construído primeiro um conjunto sobre o Batista, usando tradições dos meios joaninos, para só depois intercalar nele as cenas paralelas correspondentes a Jesus. Isso daria um outro curso, né? Estudar essas inserções, essas buscas, essas alusões aos textos. Mas acho que tá bom, o que a gente falou tá bom já para início de conversa, ou para aguçar o nosso espírito para mergulhar nas escrituras e estudar e orar cada vez mais com elas. Um segundo instrumento de investigação se apoia na base objetiva seguinte: as narrativas de Mateus 1 e 2 e Lucas 1 e 2 não concordam entre si. Você concorda comigo? Não concordam entre si os textos. Tratam o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, de maneira completamente diferente. Isso constitui uma dificuldade insuperável para os que querem harmonizar ou reconstruir a história, pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e juntando como se fosse criar um terceiro evangelho. Mas isso também, vamos olhar de uma maneira positiva, né? Isso é também a nossa oportunidade no plano histórico. De fato, podemos provar que os evangelhos de Mateus e Lucas são literariamente independentes um do outro. Até porque Lucas escreve para um público, para uma comunidade, Mateus escreve para outra. Os objetivos são diferentes. Então, os textos e a maneira de contar as coisas serão diferentes. Os raros elementos paralelos que existem entre eles obrigam o historiador do texto a subir até a tradição das comunidades anteriores para explicar a convergência. Não é verdade? Quais são os elementos dos quais podemos dizer com certeza que refletem o pensamento das antigas comunidades cristãs? Dou essa tarefa para você. Quais são os elementos que podemos dizer com certeza que refletem o pensamento das antigas comunidades cristãs? Quer pausar e reler no texto? Ou se você já sabe de cor, pode até comentar aqui nos comentários abaixo. Vamos lá. Os dois evangelistas concordam nos seguintes pontos. Uma virgem chamada Maria é casada com José, filho de Davi. Ponto. Isso está nos dois textos. Concorda? Mateus capítulo 1, versículo 16, versículo 18, versículo 20. Lucas capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 4. Vamos para uma segunda concordância. O anjo do Senhor anunciou a vinda, o nome Jesus e a missão do menino Salvador, que é filho de Davi. Repito, o anjo do Senhor
E aí tem toda a questão do que significa o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, né? Falamos sobre isso. Espero que sim, acho que eu falei sim. Então, o anjo do Senhor anunciou a vinda de Jesus. Anunciou o nome Jesus, o nome que seria dado ao menino. Anunciou a missão do menino Salvador. E anunciou que ele é filho de Davi. Lembra dos textos? Mateus capítulo 1, versículo 18 e seguintes, Lucas capítulo 1, versículo 26 e seguintes e também o versículo 32. Terceira concordância. Qual que é? É isso mesmo. Maria concebeu pelo Espírito Santo. Onde que encontramos isso? Mateus capítulo 1, versículo 18 a 20, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Então, ela concebeu do Espírito Santo. E aí a gente poderia... Muitos pensam, né? Que talvez não tenha sido sozinha, que talvez José tenha participado. Mas não. Os textos dizem que Maria concebeu pelo Espírito Santo antes de conviver com José. Os dois dizem isso. Mateus capítulo 1, versículo 18, vou continuar repetindo, viu? Versículo 24 a 25. E Lucas capítulo 1, versículo 27 e também no capítulo 2, versículo 5. Então Maria concebeu pelo Espírito Santo antes de conviver com José. Uma quinta concordância, porque a quarta é essa questão do antes de conviver com José. A quinta concordância é que Maria deu à luz a Jesus no tempo do rei. Isso, perfeito, muito bem, do rei Herodes. Tanto Mateus capítulo 2, versículo 1, quanto Lucas capítulo 1, versículo 5 dizem isso. Maria deu à luz a Jesus no tempo do rei Herodes. Sexta concordância. Qual é a cidade que ela deu à luz? Perfeito. Belém. Então nós podemos concordar. Podemos acreditar que isso era o pensamento das antigas comunidades cristãs, que é essa herança que foi passada para nós. Belém. Tanto Mateus capítulo 2, versículos 5 a 8, quanto Lucas capítulo 2, versículos 4 a 5 e o versículo 11 dizem: Maria deu à luz a Jesus no tempo do rei Herodes em Belém. Eu acho que a sétima concordância é a mais linda. É sétima ou sexta? Já me perdi. O nascimento de Jesus, é que eu fico emocionado de falar essa parte. O nascimento de Jesus provocou, o que provocou, meu irmão, minha irmã? O que provocou? E é o que eu desejo que provoque no seu coração agora. O nascimento de Jesus provocou uma grande alegria. Uma grande alegria. É o que nós lemos em Mateus capítulo 2, versículo 10 e Lucas capítulo 2, também versículo 10. Uma concordância bela, né? Capítulo 2, versículo 10. Nunca mais você vai esquecer, tanto em Mateus quanto em Lucas. E a última concordância, e aqui eu encerro, depois a gente continua essa mesma conversa na próxima aula. O que falta para encerrar a história? E a gente pode chamar história mesmo, tá? Com H e I. Não é história, não. Não é história da carochinha, não é lenda, não é fábula. É história da salvação da tua vida, da salvação das nossas famílias, da salvação dos nossos antepassados e dos nossos descendentes, da salvação da humanidade inteira. Então, para encerrar essa história, disse que Jesus, Maria e José, vamos dizer assim, fica mais bonito. Jesus, Maria e José foram se instalar, foram morar em Nazaré.
Mateus capítulo 2, versículo 23 e Lucas capítulo 2, versículo 39. Te aguardo na próxima aula. Fica na alegria de Jesus.